Os vistos dos brasileiros não têm caído, como diz toda a imprensa nacional praticamente. Porém, como vocês estão vendo aqui ao fundo, tem um jornalista que eu inclusive acompanho, vejo as notícias dele, ele se coloca como observador na Casa Branca. Eu não sei que cargo é esse, vocês podem comentar aqui embaixo, por favor. O nome dele é Fernando Hessel, como eu estou mostrando aí para você, ó, Fernando Hessel. Eu acompanho o Fernando Hessel, eu vejo algumas notícias, mas porém essa notícia que ele trouxe aqui, como também me atingiu, eu resolvi esclarecer algumas coisas, mostrando para vocês pesquisas e o que aconteceu comigo. Eu estou em processo de renovação do meu visto e é isso que eu quero falar com vocês a respeito de hoje, tá? Eu tô com mais 2 links, se vocês puderem ver aí em cima, eu tô passando aqui para vocês, ó, a emissão de vistos diminuíram e a análise do governo Trump aqui, tá? Vamos reagir primeiro ao que o Fernando Hessel disse, que eu quero argumentar, porque é uma informação importante para quem quer renovar o visto, quem quer tirar o visto, no caso renovação eu tô passando por isso, tá? E notícias assim tendem a aborrecer, chatear, desanimar, desiludir pessoas que procuram renovar ou tirarem seus vistos. Vamos primeiro ouvir o que o Fernando falou? Começar a semana falando verdades. Hoje, domingo à noite, eu estou gravando para segunda-feira você acordar animado aí para desmentir essas lorotas que andam por aí. Esqueçam esta história de que estão dizendo por aí que os Estados Unidos estão reduzindo a emissão de vistos para brasileiros, que os consulados estão negando vistos para brasileiros como uma retaliação, uma guerra de Donald Trump contra o Brasil. Isso não existe. Inclusive, colegas de profissão de grande emissora assumindo esta grande mentira. Colegas de profissão de grande emissora assumindo essa grande mentira. E ele disse que isso não é verdade. Eu me posiciono contra. Essa informação que o Fernando Hessel está passando, ela não bate com diversas situações. Bom, comigo, antes de eu mostrar aqui para vocês, eu estou em processo de renovação. Para quem não conhece, está chegando aqui no canal agora, eu solicitei. O meu histórico é o seguinte, eu preciso te contar porque tem muita gente que pode chegar nesse vídeo agora. Tá? Eu tenho visto americano, tem 10 anos que eu vou aos Estados Unidos. Vou e volto nas datas certas, faço meu turismo da forma correta, sempre seguindo lá direitinho para não fazer merda, nada proibido, enfim, sempre andei na linha. 10 anos que eu turisto nos Estados Unidos. E tenho também um emprego público-privado e minha esposa também cargo público. Nós temos imóveis no nosso nome. Aí venceu os 10 anos e eu entrei com a solicitação do meu visto. Tomei uma lapada na cara. Depois eu vou fazer um vlog mostrando isso quando eu for lá buscar o meu passaporte. Eles colocam o porquê que você foi reprovado. E eu fui reprovado na solicitação de renovação do meu visto. Tenho 1 ano para recorrer. Tá? Eu acredito que foi coisa simples, coisa como minha rede social no Instagram está em perfil privado, né? Achei que fosse só para estudantes que tinham que colocar público. E, enfim, estava privado e ele fez até essa observação lá embaixo. Eu vou recorrer, tudo mais. Tenho 1 ano para fazer isso. Vou buscar talvez essa semana. Vou fazer um vlog e explicar melhor para vocês. Então já tomei na cara com esse perfil. 10 anos indo para os Estados Unidos. 10 anos. Tenho meu visto. Eu e minha esposa trabalhamos no serviço público e temos imóveis no nosso nome. Tá? Olha o tanto de vínculo e o meu histórico. E eu fui reprovado, né? Bom, a respeito do que ele falou que diminuiu, que aumentou, ele vai falar aqui que os vistos aumentaram, tá? Em São Paulo também aumentou, olha só. Dá vontade de chorar, mas não vamos chorar. Eu sou Fernando Hessel, observador na Casa Branca. No Pelo amor de Deus, o que é um observador na Casa Branca? Comenta aqui embaixo. É um cargo oficial? Isso existe dentre os jornalistas? Comenta aqui, por favor. E eu vou mostrar dados que derrubam esta retórica escarnecedora, que envergonha, que derruba a classe jornalística. Tá, dados da onde? Eu gostaria de saber da onde, Fernando, cite quais são esses dados, Fernando. Vou até ver se eu acho aqui os dados. Não estão aqui. Imigração, não tem os dados aqui. Vamos ver se ele cita. Já convalida. Olha,
Presta atenção. De março a maio, os consulados dos Estados Unidos em São Paulo, Rio, Brasília, Recife emitiram, sabe quantos vistos? Adivinha? Mais de 164 mil vistos B1, B2, que são os vistos de negócio e turismo. Só em maio, agora de 2025... Tá, de março a maio, comparado com que ano? Com o ano passado? Porque se for com o ano passado, caiu. Comparado com que ano? Precisa de comparar, precisa de uma comparação. Você só está citando, Fernando, os dados daquele mês. Você precisa comparar com 2024. Se for com 2024, caiu. Tiveram mais emissões no ano de 2024. Então, cadê a fonte, em primeiro lugar, que você está citando, de onde você está tirando esses dados? E segundo, comparado a 2024, porque olha só, vamos dar um pulo aqui. O que diz é só o oposto, ó. Emissão de vistos dos Estados Unidos, só você colocar aqui, eu escrevi aqui no Google, ó. A emissão de vistos diminuíram ou aumentaram em São Paulo, coloquei aqui em São Paulo, tá? Porque foi o que ele mais citou ali. Emissão de visto nos Estados Unidos para brasileiros cai 25%, visto americano, emissão para brasileiros cai 24%, olha aqui, ó. Aumenta o número de vistos americanos negados após o início, aí só clicar lá, ó, emissão de vistos dos Estados Unidos para brasileiros caiu 24,8%, fila do consulado dos Estados Unidos já chega a 90 dias. É só você vai ver, ó, a emissão de vistos dos Estados Unidos cai quase 25% em 2025. Consulado de São Paulo diminuiu o tempo de espera, tá? Não sei o quê. Visto de turismo para os Estados Unidos aumenta mais de visto de turismo para os Estados Unidos aumenta. Essa aqui é nova. Ah, tá. Aumenta para mais de R$ 2.500 com nova regra, tá? Isso aqui aumenta o valor, porque caiu bastante, tá? E eu tô olhando aqui, todo mundo fala isso. E o repórter que ele tá falando de grandes emissoras é esse aqui, nada mais nada menos do que o Lorival Santana, que ele tá dizendo que tá falando bobagem, a gente já vai reagir aqui. Então, olha só, tudo caiu, e tudo é em comparação, e aqui tem as fontes que eu tô mostrando para vocês, tem as fontes. Tá? Olha aí, ó. Revista Oeste, Melhores Destinos, tem as fontes que eu tô citando para vocês. Por que essa porcaria não quer subir? Tá, ó. Portal de Imigração, CBN, aqui, ó. Tô mostrando as fontes aí, ó. Tá? Tô mostrando as fontes, ó. Metrópolis, o Globo. Tá tudo aí. Só você colocar, ó. Panrotas, tá aqui, ó. Tá? Tem até as fontes aí. O Fernando, ele não passou as fontes. Emissão de visto para os brasileiros. Vamos colocar aqui, ó, na Revista Oeste, ó, cai 25%. É só isso que a gente vê, ó. Emissão de visto dos Estados Unidos para brasileiros cai 25%, mas aí tem um parâmetro de comparação. A embaixada emitiu cerca de 380 mil vistos para brasileiros entre janeiro e maio de 2025. O número representa uma queda. Olha aqui, ó, uma queda de 25% em relação ao mesmo período de 2024. Mas o Fernando, ele não dá a comparação. É de 2024 que ele quer falar? Porque aí caiu. Vamos ver o restante aqui. Em São Paulo, foram mais de 28.500 vistos. Aprovações de vistos americanos B1, B2, todos em alta. O F1 teve 655 aprovações em março, 710 em abril, 692 agora em maio. Em alta comparado com o quê? Tudo aprovado. O J1 também cresceu, mesmo tendo aquele monitoramento ostensivo do governo americano para saber o que você faz lá nas redes sociais. Agora, somando todos os vistos não imigrantes brasileiros, 378.941 vistos aprovados. Agora, presta atenção. Da onde você tirou esses dados? Vamos ver aqui. Ele não falou as fontes. Emissão de vistos para brasileiros, ele vai colocar aqui, ó, cai do mesmo jeito, quantos vistos aprovados, e agora em 2025, pode ser essa pesquisa aqui também. Não há um número consolidado de vistos aprovados para brasileiros em 2025, pois os dados são atualizados continuamente pelas autoridades, tá? No entanto, é possível encontrar informações sobre taxa de aprovação de vistos. Então vamos ver aqui.
se ele fala alguma coisa. Taxa de aprovação. Um artigo 2025 menciona que a taxa de aprovação de vistos B1 e B2 para brasileiros foi de 23,16% em 20 e caiu para tal em 23, conforme informações. É importante ressaltar, mas isso aqui eu quero de 25. Tempo de espera, motivo de recusa, fim da isenção de vistos, serviço de vistos nos Estados Unidos, embaixada e consulados. Aqui eles não vão falar, com certeza, de queda nem nada. Brasil/69 turistas norte-americanos. Eu, a lista com exigentes, tá? Brasil para boletim de vistos de março. Dados para agendamento de visto. Aumento de número de vistos americanos negados após o início. Vamos ver aqui, um dado da CNN, né? A CNN não vai ficar mentindo por aí, né, Fernando? Aumenta o número de vistos americanos negados após o início do governo Trump. Aumenta o número de vistos americanos negados após o início do governo Trump. Como isso pode ter aumentado? Quais são as suas comparações, Fernando? Pelo amor de Deus. Emissão do documento está mais rigorosa. Turistas e estudantes brasileiros recorrem a advogados para garantir o documento. Então eu não sei de onde o Fernando tirou aquilo. Deve ter tirado da cabeça dele, porque ele não dá as fontes. No governo Trump, nos Estados Unidos, a emissão de visto estrangeiro está mais rigorosa. E eu passei por isso, já tomei... Olha o meu perfil. Eu e minha esposa, cargo público, imóveis no nosso nome. Eu tenho visto americano. Vou aos Estados Unidos há mais de 10 anos, sempre respeitando a data ali. Vou e volto, tudo certinho, hotel, tudo certinho. E tomei um puff na cara. Tô recorrendo, depois eu vou ver o motivo, vou fazer um vlog para vocês mostrando o passaporte e o motivo. Falando bem às claras. Então não vai acreditando assim, não. Eu realmente fiquei desapontado com o Fernando. Não bate o que ele está falando, pelo simples fato que a gente dá uma gulgada e vê. E dá uma gulgada aqui simples e vê. A dificuldade não restringe aos turistas, mas também afeta quem pretende estudar no país. Tá vendo? Aqui, ó. A dificuldade não restringe somente aos turistas. Não restringe aos turistas, mas também quem pretende estar no país. Tá aqui, é só dar uma gulgada. Uma das pessoas prejudicadas, ele iria participar do campeonato, tá aí. Inclusive pessoas famosas, atletas não conseguiram. O motivo apresentado para eles foi que o meu tipo de vista, tá, isso aqui é o que ele tá falando, tá. Então, sim, não bate, mas vamos voltar lá, vamos ver o que ele termina de falar. Também que a Copa será um problema, um problemaço. A Copa do Mundo de 2026, aqui nos Estados Unidos, sabe o quê? Deve gerar mais de 500 mil de... Tá bom, mas gerar 500 mil de empregos aí nos Estados Unidos não tem correlação nenhuma com liberar os brasileiros, facilitar para os brasileiros tirar visto ou não. Vamos lá ver o que o Lorival Santana tem a dizer a respeito disso. Vou colocar aqui para vocês verem a real situação e não sair acreditando em tudo. Luísa Ribeiro Viotti, aqui de Washington. Agora, Lorival, segundo a sua apuração, você ouviu fontes aí em Washington, há também algumas medidas que estão fora da lei Magnitsky. Lorival, há alguma previsão dependendo da reação do governo brasileiro? Exato, e aí essas medidas partem diretamente do Departamento de Estado, que aí podem ser adotadas pelo próprio Departamento de Estado, e aí seria a retirada dos vistos, o banimento dos vistos dos brasileiros de maneira geral, visando aí a Copa do Mundo do ano que vem, para dar o máximo de impacto político e... Dá só um pausa aqui rapidinho, dá um impacto político e psicológico. Se os caras já estão agora vendo a possibilidade de fazer isso, imagina se eles iriam estar aumentando o número de aprovações de vistos. Não bate uma informação com a outra. Vamos prosseguir. Lógico dessas medidas. Veja que os senadores que estiveram aqui de segunda-feira até hoje, eles já vieram com um visto encurtado, com restrições que não costumavam ser impostas em outras situações. Então o governo Trump está preparando também, provavelmente, restrições, segundo a minha apuração, vai adotar restrições também em relação ao visto para os brasileiros. Ok. Lorival, obrigado pela sua... Então, assim, só está dificultando cada vez mais. Infelizmente, não procede, mas vamos terminar, vamos ouvir o Fernando até o final.
de empregos, de vagas temporárias em hospitalidade, turismo, transporte, vai aumentar vagas nos Estados Unidos, mas não vai liberar pra gente. Vai complicar cada vez mais. A própria expectativa do governo americano é que essa demanda ultrapasse qualquer outra edição da Copa do Mundo. A pergunta que eu faço é: quem vai ajudar a ocupar estas vagas aqui nos Estados Unidos durante a Copa? Qual foi o louco que soltou isso? Da onde saiu esta crise diante da Copa do Mundo, gente? Mas, Fernando, quem não deu fontes foi você. Você não falou até agora da onde você tirou os seus dados e você não disse até agora a comparação que você está falando de aumento de aprovações que você falou desde o início. Comparação com o quê? Com 2024? Comparação com o quê? Janeiro, de janeiro a maio? Você não fala, cara. Você não fala. Aí fica difícil. Cadê a fonte? Eu tenho fonte. Fala. Oficial do governo. Fala. O brasileiro qualificado é o perfil do imigrante. Fonte oficial do governo. Mostra a fonte oficial do governo, do mesmo jeito que você está mostrando aqui, ó, imagem do Donald Trump aí em cima. Aqui, ó, mostra a fonte, Fernando. Fonte oficial do governo. Claro que o governo não vai falar, o governo sempre vai falar, bom, que aumentaram, que eles não estão proibindo. É claro que o governo vai falar. O governo também disse que ia caçar imigrantes somente com problemas de passagem na polícia inicialmente. E a gente vê que isso não aconteceu. Pegou todo mundo, mas o governo disse isso. É uma fonte do governo. Mas o governo cumpriu com o que ele disse? Eu te pergunto, Fernando, os governos eles cumprem, eles falam a verdade, os políticos falam a verdade. A gente tinha que esperar de vocês, repórteres, o mínimo de verdade possível. O mínimo, mas não. Vocês parecem que são os primeiros a falar em verdades. Não estou falando que você está mentindo. Mas contra os dados que eu estou apresentando aqui, que eu mostrei para vocês aqui, os dados, não está batendo. Tudo aquilo que você está falando não está batendo. A gente só está vendo aqui que cai o número de emissão de vistos. Tá? E tudo é comparação ao ano passado. Porque precisa-se ter uma referência. Você só está falando... que aumentou, bem, em relação a quê? E cadê as fontes? Você só falou fonte do governo. O governo, infelizmente, falam coisas que não cumpre, ou não consegue cumprir, ou simplesmente falam para poder manter os eleitores firmes e não cumpre. E a coisa desanda, a gente sabe disso. Vamos continuar ouvindo. Que o governo americano mais procura. Pergunta quem tem green card aqui. Só para terminar, e para esfregar a verdade um pouquinho na sua cara, além dos vistos, oportunidades da Copa que virão pela frente, nós temos aí a emissão de green card para brasileiro. Nos últimos 10 anos, anota aí, 10 anos, mais de 174 mil brasileiros conquistaram a residência permanente nos Estados Unidos, que é o famoso green card. Eu disse 174 mil green cards. O green card eu não estou entrando em questão aqui por alguns motivos. Primeiro que o green card não é o tema desse vídeo do que a gente está propondo aqui. Tanto eu, que entrei com renovação para o meu visto, como vários brasileiros tentando tentando conseguir, solicitando visto, não conseguiram. Houve uma queda em relação a 2024, que o Fernando até agora não disse, comparando de quando a quando que houve esse aumento que ele está falando. Só que a emissão de green card pode ter um motivo. Eu não vou nem pesquisar porque não é o tema desse vídeo, mas pode ter um motivo. As pessoas que estão recebendo agora entraram quantos anos lá atrás? E o processo andando, então muitos estão recebendo por agora, mas tem muitos anos que entraram com esse processo. Estão recebendo agora. Isso de nada tem a ver com o tema do meu vídeo, tá? Então, só deixando claro, eu não entrei no mérito e nem fui pesquisar a emissão de green card, tá? E sim de solicitação de visto e solicitação de renovação de visto, que é o meu caso, que tomei pau, não fui reprovado e vou recorrer. E olha o histórico, como eu falei para vocês, que eu tenho. Eu tenho um bom histórico e tenho visto. E tenho um bom histórico e fui reprovado. Então, como assim? Como assim aumentou, caramba? Vamos terminar de ouvir. Para brasileiros. Da bandeira verde e amarela, conhece?
Só em 2024 foram 28.880. Em 2025 vai seguir no mesmo ritmo ascendente. Enfim, meus amigos, é uma pena que colegas do jornalismo... Eu não sei como vai seguir normalmente em 2025. Lembrando aqui de um pensamento rápido, o próprio Trump não quer que crianças nascidas nos Estados Unidos, pais de imigrantes, de uma certa forma, lá não me lembro agora o que ele exigiu para aquelas crianças não serem reconhecidas. O Trump queria meter uma medida assim, não sei nem se aprovou, tá? Isso me vem um insert aqui na cabeça, um insert. Coloca aqui embaixo se você sabe. Eu sei que o Trump não estava querendo nem liberar crianças que nasceram nos Estados Unidos, filhos de imigrantes. Eu não sei se essa lei foi aprovada, você que sabe, é porque me veio um insert somente. Coloca aqui se você sabe, por favor. Como é que vai aumentar? Não estou entendendo, Fernando. Partidário se preste a este tipo de narrativa para enganar você, brasileiro comum, que confia ainda na imprensa, e não só enganar, mas estabelecer um ambiente de terrorismo. Repito, não há qualquer mudança de emissão de vistos ou entradas de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Ontem, por exemplo, a minha mãe e a minha irmã entraram nos Estados Unidos tranquilamente pelo aeroporto, inclusive com apenas a leitura facial. O CBP nem... Mas se a pessoa tem visto, tá tudo certinho, é claro que vai entrar. E ainda tem você aí, que eu imagino que você está em situação regular, seja cidadão americano, tudo. Não é, isso não procede. Estou mostrando as fontes para vocês. O Fernando até agora não falou fontes. Pediu o passaporte brasileiro, acredite se quiser. Cadê o terrorismo? Então, vamos parar com essa... Você concorda com o que o Fernando está falando aqui? Isso é real? Você concorda? Você que pesquisa, está por dentro, comenta aqui embaixo. Não procede. Das bobagens, tá certo? Acredita um pouquinho naquilo que a gente fala. Fica aqui comigo, tenho certeza absoluta que vocês estarão em lugar seguro. Agora, se você não gostou, olha, continue sendo enganados. Na vida, tudo é uma questão de escolhas, tá bom? Eu sou o Fernando Hessel, jornalismo com credibilidade. Mas ele não falou a fonte até agora. De domingo, isso ainda falta. Nem falou, ele não falou as fontes, ele falou do governo, as fontes do governo. Ele não disse as fontes. Ele não disse as fontes. Vamos aqui, começar ó. a semana falando verdades? No início aqui vocês vão ver. Segunda-feira você acordar animado aí para desmentir essas lorotas que andam por aí. Esqueçam esta história de que estão dizendo por aí que os Estados Unidos estão reduzindo a emissão de vistos para brasileiros. Que os consulados estão negando vistos para brasileiros como uma retaliação. Não tem fonte, não tem fonte. Ele não vai falar fonte nem comparado aqui. Não existe. Inclusive, colegas de profissão de grande emissora. Enfim, eu não vou ficar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já tá longo pra caramba. Ele não citou fontes, ele falou a fonte, acho que o governo americano. Isso não é verdade. Nós sabemos que os governos falam coisas, um exemplo que eu dei o governo americano disse que inicialmente os imigrantes só serão caçados somente os imigrantes que têm passagem pela polícia e que os outros não serão caçados, não serão perseguidos em primeiro lugar. Mas o que foi que aconteceu? Isso não aconteceu. Saiu pegando todo mundo, mas foi o governo que disse. E cadê as fontes? E eu mostrei aqui para vocês a pesquisa, aqui um monte de fontes. Todo mundo dizendo que caiu. Enfim, eu mostrei aqui para vocês. Tá? Então, infelizmente não procede. Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Me siga aqui no canal. Deixa seu joinha, tá? Cristiano Roque, tá aqui meu canal. Aqui vocês podem acessar seu canal. Aqui vocês podem me acompanhar aí, ó. Tá aí, ó, Cristiano Roque. Se inscreva. Deixa eu apertar pausa aqui no vídeo do Nilo, tá até acelerado. Tá aí, se inscrevam, deixa seu joinha, até o próximo vídeo, falou.